final da minha viagem, que parece que eu tenho sido um pouco perseguido por esse assunto. E essa semana eu tive também a oportunidade de conversar com uma pessoa próxima a mim e lidar com essa situação. Então eu percebi que Deus tem algo para falar, não só para mim, como tem falado, mas através da reunião. Antes de eu entrar no tema, na referência bíblica, a gente precisa, vamos fazer aquilo que a gente está habitualmente acostumados a fazer, que é discutir um pouco sobre algumas coisas. Primeira pergunta que eu faço para vocês, quem gosta de se manifestar pode responder, senão faça a sua reflexão aí. O que você considera como seu na sua vida? Não, isso daqui é meu, não tem como ser de outra pessoa, ou eu conquistei, isso pertence a mim. Se você pudesse falar o que é propriedade sua, aquilo que de fato é seu, aos radicais extremistas evangélicos que falam que nada, não, vai falar que não é nada, deixa alguém pegar a chave do teu carro e ir embora. Não é assim? Então vamos desradicalizar um pouco. O que você considera coisas que são suas? Não necessariamente algo material. Por exemplo, o que é meu? Minha família, é meu. É meu pai, é meu irmão, é minha mãe, meus filhos. Não foi outra mãe que cuidou deles, que muito menos deu à luz. Foi eu. Eu sou a mãe desses filhos. As escolhas que eu tomo são decisões minhas. As coisas que eu compro, as aquisições que eu faço. O Naldo comprou a casa dele depois de muitos anos, pela Moraes Imobiliária. Depois de muitos anos foi uma aquisição que ele teve. A sua casa é sua, não é minha. Se eu quiser vender, você vai falar, Steph, você não pode. Porque não é sua, certo? O nosso nome, ele pertence a nós. O que mais que pertence a nós? O que é que a gente consegue agora trazer na nossa memória? A gente fala, isso daqui é meu. Pertence a mim. Conta bancária, os milhões na poupança. Os milhões em poupança, amém. Amém. Está falando pela fé, amém. Essa reflexão, nós vamos chegar lá em relação àquilo que eu tenho para falar sobre o tema bíblico, mas nós não podemos entrar no tema se nós antes não entendermos que nós vivemos achando que as coisas são pertencentes a nós. Então, aquilo que eu brinquei dos radicalistas, eu vou agora jogar um pouco no lado de vocês por dizer que é verdade. Se nós formos pensar que tudo é nosso, nós estamos fadados a viver tristezas, nós estamos fadados a viver grandes dissabores na nossa vida. Aquilo que nós temos é aquilo que Deus permite nós termos. Aliás, não é nosso, é de Deus e Ele nos torna administradores disso. Porque se você parar para pensar naquilo que é o mais importante que você tem, que é a tua vida, a qualquer momento você não tem a certeza de que você vai acordar vivo amanhã. Então, muito menos o nosso trabalho, nossas conquistas, tudo aquilo que a gente chama de meu, ou que eu chamo de nosso. E essa realidade, ela é uma situação difícil da gente lidar com ela, porque nós não gostamos de lidar com isso, nós não gostamos de enfrentar a realidade de que nós não temos nada nosso. Ah, mas e aquela pessoa que não acredita em Deus, aquele mega empresário que conquistou, que trabalhou, você está falando então que tudo aquilo que ele conquistou, que aquela empresa, que aqueles patrimônios não é dele? Eu não estou dizendo que ele não foi merecedor e que ele não tem participação de onde ele chegou. O que eu estou dizendo é que se não é Deus abrindo as portas, você pode fazer a mesma coisa, você pode pegar a mesma fórmula de uma pessoa, por que não dá certo com a outra? Não é porque Deus gosta mais ou menos de uma, é porque Deus dá permissões para a gente. Ele sabe aquilo que Ele dá para a gente, que nós temos, naquele momento, capacidade de gerir. Deus, às vezes, Ele não pode te dar mais porque você não está emocionalmente preparado para lidar com as circunstâncias. A gente brinca, é muito fácil. Eu hoje brinquei, é muito fácil ser um milionário. A gente estava falando sobre uma empresa ali numa roda com os clientes. Ah, deve ser boa a vida de tal pessoa. Peraí, mas será que nós estaremos preparados para poder viver como tal? Então, Deus, Ele dá as coisas para nós administrarmos. E nossa administração é como Deus vai ver se Ele pode dar mais ou se Ele mantém do jeito que está indo.
A forma como nós lidamos com o presente que Deus tem dado nas nossas mãos é a forma que ele fala assim, não, eu posso atribuir às mãos do Daniel mais coisas, porque o que eu tenho dado, ele tem feito boas decisões com isso. A maior prova disso é a parábola dos talentos. No semeador ele coloca os talentos, colocou 1 na mão da Ju, 3 na mão do Daniel, 5 na mão da Michele. A Michele foi lá e negociou os 5 e entregou 10 para aquele patrão. O Daniel pegou os 3, negociou os 3 e devolveu os 6. A Juliana, com medo de perder o que já tinha, não fez nada, deixou quieto e viveu sempre com medo. Só que a Michele e o Daniel, eles entenderam que os talentos não eram deles a hora que eles receberam. Eles entenderam que era de Deus, então eles pensaram em beneficiar o patrão, não a si mesmo, porque o patrão não falou que eles iam ganhar com aquilo. Se você ler lá na parábola, não tem benefício que ele promete. Ele apenas confia aquilo na mão. Estou errado? Quem, pelo amor de Deus, já leu a parábola dos talentos, me ajuda. Então, acontece que ele vai lá e corrige Juliana, ele fala, olha, você, com o que eu dei, você não se preparou. Você não cuidou daquilo que você tinha na mão. Muito pelo contrário, o que eu te dei, você sentiu medo de perder. Errou, né? A Ju foi lá, enterrou, ela abraçou aquilo, ela fingiu que aquilo ali, meu Deus, e agora? Se eu perder isso, eu não vou me perdoar, porque não é meu. E fala na parábola, o que ela tinha foi dado pro outro, né? Aí o que aconteceu? Vem o patrão, ele vai lá e fala, Ju, eu deixei um tempão na tua mão, ele foi viajar, e foi longe, voltou depois, foi, Ju, não acredito, eu dei algo tão importante na sua mão, você não fez nada. Eu vou ter que dar na mão da Michele, porque eu dei 5 na mão dela, dei 1 para você, e ela pegou os 5, tudo que eu permiti ficar na mão dela, ela considerou que aquilo não era dela, ela quis pegar aqueles 5 talentos e negociou aqueles 5 talentos. Ela transformou um presente em 2 presentes. Ela administrou, cuidou daquilo que foi confiado na mão dela. E para alguém ter negociado 5 talentos, eu tenho certeza que a Michele, para ter feito essas negociações, ela acreditou muito, ela cuidou daquilo, ela colocou o coração dela naquilo. Ela colocou as forças dela, o tempo dela. Ela se dedicou, se comprometeu com aquilo. Então a diferença daqueles que têm as coisas que querem e dos que não têm é que antes de você ter aquilo que já está na tua mão, você descarta ou você trata como ouro. E essa realidade, ela é para todas as áreas da nossa vida. Começa pela financeira, evidentemente, a conjugal, familiar, ministerial, evidentemente. Eu não posso querer ser um pastor reconhecido nacionalmente se para aquele um discípulo ali eu não dou a devida atenção para ele. Eu não consigo pregar a palavra de Deus para um, porque para um é pouco, para um é chato, ele não muda, eu vou continuar toda semana falando a mesma coisa. Eu já dei 10 vezes esse mesmo estudo. Aí com esses pensamentos a gente administra mal o pouco e quer ficar pensando muito. Isso daí fica gerando insatisfação, né, pra gente. A gente compara a nossa vida, as nossas administrações, os recursos que Deus tem nos dado, com os dos outros. Ah, mas se eu tivesse muito mais, aí a Juliana poderia falar, se eu tivesse recebido 5, eu teria produzido igual. Se Deus tivesse me confiado muito, me tornado aquilo que eu sempre quis, eu teria produzido que, meu Deus do céu. É por isso que Ele não deu, você tem esse pensamento. Você está lá na frente e aqui, enquanto você está vivendo, você não está fazendo acontecer. Jesus Cristo, para ser Jesus Cristo, Ele só levou 30 anos. E Jesus Cristo, lá em Filipenses 2, talvez eu vou relembrar desse versículo, fala que Ele era Deus, mas Ele se desvestiu de Deus para passar 30 anos aprendendo como é o sentimento humano. Porque Ele não poderia depois iniciar o ministério dele sem saber o que a pessoa está sentindo. É mole? Aí como é que eu vou lidar com muitos se lá no comecinho, ele quando era criança, ele foi sendo ensinado. Ele teve um pai maravilhoso. Ele teve um pai que virou para ele e falou assim, ó, a tua aptidão é essa? Ele sabia que Jesus iria se tornar o Messias, ele treinou
para deixar ele ser quem ele era, mas falou assim: Jesus, mas enquanto eu estiver aqui te treinando, você vai aprender sobre sentimento humano, você vai aprender como é a nossa vida. Então eu fiz essa introdução para entrar na palavra aqui, que a palavra é rápida, mas sem essa introdução nós não formamos uma ideia. A ideia principal é nós reconhecermos e entendermos que tudo que nós temos é permissão de Deus, Ele colocou nas nossas mãos, e se é muito ou pouco, é o suficiente que por enquanto você consegue lidar. E não é Ele quem vai falar o quanto você consegue lidar, é o tanto que você vai vencendo cada uma das situações que Ele põe na tua mão. Porque se no primeiro problema Ele põe na tua mão, você já reclama, já estamos dando aquela enxugada no gelo, não sai do lugar, vai chovendo molhado. Mas se eu venço uma barreira, venço outra, vou caminhando de fé em fé, dia após dia, luta após luta, e vou melhorando, avançando na minha vida, aí sim, Deus ele vai entregando, confiando às nossas mãos, aquilo até mesmo que nos agrada, a palavra nos garante. Vamos para a Bíblia. E em nome de Jesus o inimigo não vai roubar a paz, muito menos o foco, a palavra de Deus está sendo falada aqui. Se tem uma palavra que eu geralmente falo isso para todos, mas se eu fosse falar, se tem algo que ele quer calar minha boca e não vai conseguir, é o que eu vou começar a falar a partir de agora com essa introdução. Amém? Amém. Lá em Jó, no capítulo 1, no versículo 20, é a introdução do 21, que é o principal que eu gostaria de falar. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim, que é o que importa agora: nasci nu, sem nada, e sem nada eu vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Eu vou ler de novo, para que ninguém perca o que a palavra está falando. Aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada eu vou embora também, vou morrer. O Senhor Deus, o Senhor tirou, louvado seja o teu nome. É a pergunta que eu faço agora. Fecha o olho para pensar nisso enquanto eu oro aqui espiritualmente, comigo mesmo. Dê para você a resposta. Você conseguiria falar isso se Deus arranca tudo da tua mão agora? Eu vou contar o que aconteceu com Jó. Vamos pensar no que Jó tinha agora. Jó tinha família? Sim. Tinha filho? Sim. Tinha esposa? Sim. Tinha uma propriedade rural que cuidava não só dele e da família dele, como abastecia a região, e por isso ele era o mais rico, um dos mais do território onde ele vivia. Ele tinha bois, ele tinha muitos servos que tinham que trabalhar para ele, ele tinha uma imagem muito forte onde ele vivia. Tudo que eu falei agora Jó tinha. E uma dessas coisas Deus tirou. Certo? Certo não. Isso. Graças a Deus tem gente ligada. Ele só ficou com a mulher dele. A única coisa que Deus deixou para ele foi a mulher dele. Só que Deus tirou da mulher dele o contentamento. Na verdade não tirou, ela escolheu começar a reclamar. Família? Tirou. Filhos? Tirou. Os bens? Tirou. Os animais? Também. Plantação. Os escravos. Vamos falar a verdade, tudo que era dele morreu, foi embora. Pagou, virou pó, zero. Mas Deus deixou a mulher dele. Aí a mulher dele, que deveria ajudá-lo, não contente nisso, ele também tinha saúde. Deus deu a ele uma doença, uma chaga, que ele tinha que se coçar com um caco de vidro, a Bíblia fala. Eu não imagino que seja isso, mas deve ser doloroso e nojento. Aí Deus deixa a esposa dele para ele e fala assim: pronto, deixei para o seu presentinho. Aí ela vai lá falar com ele para animar ele, dar um chacoalhão nele e fala assim: Jó, tô com você. Ela fala: Jó, escuta aqui, se você não amaldiçoar o seu Deus e pedir para morrer, eu não sei o que você está fazendo vivo ainda. Pô, o cara já perdeu, o cara tá ele tá assim, ó, a ponto, ele tá a 1 centímetro de cair no abismo. Ela vai lá e tenta dar uma empurradinha. Ele dá mais uma desequilibrada, mas ele fica quieto. Falei sobre isso semana passada, lembra? Quem lembra?
as atitudes que Jesus tomou enquanto sofria. Silêncio. Não é a minha revolta que vai mudar alguma coisa. Que quando Deus tem planos, eu falando, deixando de falar, Ele vai me dar o escape de qualquer forma. Amém? Voltando para a palavra. Jó ficou quietinho e falou assim com a esposa dele. Eu imagino a cena, tento figurar, ele deve ter feito assim, ó. E continuou lá na sofrência dele. A gente sabe o final da história. E Jó perdeu tudo, mas Deus deu de volta. Só que quando a gente perde, aí que está a situação que eu quero falar hoje, mais alguns minutos, falar sobre perda. Porque Jó viveu essa lacuna que a Bíblia fala. Jó, ele debateu muito com Deus. E a gente não debate com Deus no nosso momento de perda, a gente debate com a pessoa do nosso lado. E a gente ainda escolhe aquela pessoa que sabe que vai falar o que a gente quer ouvir. A gente, no momento mais difícil nosso, a gente não olha mais para cima, a gente olha para o lado. No momento de perda, no momento onde ele não tinha apoio, ele não tinha nada onde se apegar, ele não tinha bens, não tinha família, não tinha filho, e o único trem que sobrou que era a esposa dele, ele não queria nem ver de longe, imagina de perto. Vamos falar agora sobre os outros dois personagens, rapidinho. Davi estava sofrendo uma perseguição terrível de Saul, e quem que acontece nesse exato momento em que Saul está perseguindo Davi, Saul quer matar Davi, quem que morre no meio do caminho, no meio da história? Não, morre também, mas... Davi tinha um alicerce, ele tinha onde ele dava aquela encostada no braço, ele tinha aonde se apoiar, ele tinha segurança em Samuel. No momento mais difícil da vida de Davi, Samuel morre. No momento mais difícil da vida de Jó, a esposa dele vira as costas para ele. E no momento mais difícil da vida de Josué, Moisés, o maior líder, e ninguém nem passava pela mente que poderia substituir Moisés, Josué recebe uma responsabilidade que ele falou assim, Deus, você está de palhaçada comigo, é um absurdo o que o Senhor está me falando. Suceder Moisés, o libertador do nosso povo, tirou da mão do inimigo, está nos conduzindo para uma terra prometida, pelo amor de Deus, você está louco de fazer um negócio desse. Só que é exatamente isso que acontece com as nossas vidas, não acontece só com Jó, nem com Davi e nem com Josué. O que Josué fez? Ele falou assim, bom, eu não tenho mais Moisés agora, eu não tenho mais onde ficar me apoiando, onde eu ficar encostando meu braço, eu preciso fazer o que Deus está mandando eu fazer, eu preciso arregaçar as mangas e partir e entender agora que é comigo o negócio, que Deus tem que me usar, que eu tenho que parar de viver à sombra do meu pai, da minha mãe, do meu pastor, do meu líder, e eu exercer aquilo que Deus quer para a minha vida. Parar de ficar escutando pregação e começar a falar o pouquinho que eu sei, mas falar. Foi o que aconteceu com Josué. Com Davi, não tem mais Samuel para resolver a treta. Ele não tem mais Samuel para entrar segurar o peito de Saul e de Davi. O que Davi fez? Ele se aproximou mais ainda com Deus. Ele já era próximo. Ele dobrou o tanto que ele se aproximou com Deus. Porque no momento nosso de perda, onde a gente não tem onde encostar, se não é com Deus que a gente aumenta o nosso relacionamento, se não é nele onde a gente busca refúgio, você vai se matar, espiritualmente falando. Sua vida está acabada. A gente não tem a mínima ideia do que fazer. E era com Deus que Jó debatia. Porque se ele fosse debater com uma pessoa, com certeza ele ia sair do foco dele. Os três, em momentos de perda, no fundo do poço, olharam para cima e falaram, Deus, então vem comigo, porque eu não tenho mais força, nem sequer sabedoria para onde eu vou. Vamos falar então agora, falei da parte ruim, falei como eles reagiram, que era, se aproximaram de Deus e não deram espaço à murmuração, e agora para finalizar o estudo sobre o que fazer em momentos de perda, eu preciso falar o que aconteceu com os três. Jó recebeu tudo aquilo que ele tinha vezes 2. A palavra que fala.
Davi foi ungido rei de Israel. E de uma pessoa, de um fugitivo do reino, ele se tornou rei, coroado pelo aquele povo. E Josué foi exatamente quem liderou todo o povo do Egito para entrar na terra prometida. É mole? É brincadeira que os caras fizeram? Então o que eu quero trazer aqui para vocês é que o momento de perda, ele tem um significado, ele tem uma fórmula tão grande, essa situação que a gente vive, que ela nos impulsiona de tal forma que a gente não consegue ver no momento, mas o que vem depois é muito grande. Porque o que aconteceu na vida dos três depois, eles nem imaginavam que poderiam ser capazes, que eles poderiam atingir aquilo. Mas por causa da perda, por causa daquela sensação, por causa daquele deserto que eles passaram, permitiu eles melhorarem, qualificarem o relacionamento deles com Deus. E aí, se eles já eram pessoas extremamente próximas a Deus, pessoas devotas, firmes, mas ainda tinha muito do eu deles. Eles ainda tinham que pôr para fora. Jó teve que pôr para fora uns sentimentos que ele tinha. Davi teve que pôr para fora também, porque em momento de perseguição ali, ele vai lá e corta a capa do rei, depois ele fica triste com aquilo. Josué fala, não é comigo isso daí não. Só que quando Deus permite, o mesmo Deus que permite, ele vai lá e resgata. E o que ele tem para apresentar depois é melhor. Porque depois a gente pode acompanhar na palavra de Deus a vida de Josué. Depois vai vir logo Caleb em seguida. Nós vamos entender também sobre a vida de Davi. A gente sabe depois que ele teve o maior reinado de Israel. E também sabemos de Jó. Certo? Amém. Então, o que fazermos em momentos de perda? Em primeiro lugar, não se desespere, calma. Você tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. O problema seu, com todo respeito, não é o único problema do mundo. E nem vai acabar a tua vida com aquilo. E saiba que o Deus que toma conta todos os dias, e a palavra fala que ele toma conta até da natureza, ele toma conta de filho. Amém. O que você precisa fazer é não desesperar, para de murmurar, usa tua língua para falar, Deus, obrigado. Deus, então me ajuda, então vem comigo, então me fala onde sim, aonde não, então me põe de ponta cabeça, mas me dá estrutura e eu quero chegar onde o Senhor tem para me levar. Porque eu sei que quando eu estou perdendo as coisas que estão na minha mão, é porque o Senhor tem mais coisas melhores para me dar. Amém. Então, o texto referência para encerrar, Jó 1, 20, finalzinho. Não vou falar para vocês lerem, na verdade esqueci. Amém. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.